Olá, como você está? Nós estamos vivendo um período das nossas vidas em que vírus, bactérias, são assunto constante e já são do conhecimento até das crianças. Elas já têm até no seu conteúdo escolar vírus, bactérias como conteúdo de escola. É visível, perceptível em todas as pessoas com quem nós temos contato ou não, o cuidado extremo que as pessoas estão tendo de precaução contra vírus e bactérias. Uso de máscaras, luvas, produtos para a higienização das mãos, um cuidado todo especial evitando aglomerações e contato com as pessoas. Tudo para evitar que vírus e bactérias nos contaminem. Você conhece esse potinho? Certamente você conhece. Esse é um pote de fermento, de uma marca peculiar. Certamente você já viu um desses na sua casa. Você ou a sua esposa fazendo um bolo e usando o fermento para fazer com que a massa cresça. O fermento é uma bactéria viva. E quando em contato com a massa, ele faz com que toda ela, mesmo que seja apenas um pouquinho, ele faz com que toda a massa sofra uma transformação. Esta bactéria, este fermento, ele já foi usado por Jesus como exemplo para chamar a atenção dos seus discípulos. Lá em Mateus capítulo 16, especialmente o versículo 6, Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos e ele diz assim: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos não entenderam imediatamente o que Jesus estava dizendo. A que ele estava se referindo? E eles pensaram a respeito do pão e que deveriam ter cuidado com algum tipo de alimentação. Jesus então chama a atenção deles novamente e diz para eles que eles têm uma fé muito pequena que não conseguem compreender o que ele está dizendo. E ele diz que não está falando ali a respeito daqueles 5 pães e 5 peixes que ele repartiu para 5.000 pessoas se alimentarem. Ele está falando de uma outra coisa. E então, lá no versículo 12, tem uma explicação que nos diz que então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas sim com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Jesus usa o fermento, uma bactéria, para exemplificar aos seus discípulos um cuidado que eles precisam ter. O cuidado com ensinamentos falsos. Também nós, ao usarmos máscaras, luvas, materiais para higienização, tomamos cuidado para que o nosso corpo físico não seja contaminado por um vírus. Precisamos muito mais ter cuidado para que bactérias de ensinamentos falsos não contaminem o nosso corpo espiritual, a nossa alma, a nossa fé. Sim, Jesus estava alertando os seus discípulos especialmente sobre este cuidado. Não permitir que falsos ensinamentos os contaminassem e provocassem uma transformação na sua vida, na sua crença. Nós estamos muito suscetíveis a estes ensinamentos. Eles chegam de todas as formas. Pessoas com quem conversamos, pelas redes sociais, livros que nós lemos, de todas as fontes vêm informações cheias de fermento de fariseu e saduceu. Muitas são as informações que chegam a nós de maneira distorcida, enganosas, e que podem facilmente nos contaminar e transformar a nossa fé verdadeira em uma falsa fé que não traga salvação. É preciso ter cuidado. Por isso é muito importante que estejamos sempre com o livro de receitas na mão. Tendo neste livro de receitas
a Sagrada Escritura, toda a palavra de Deus, dita e escrita, inspirada pelo Espírito Santo de Deus e escrita pelos seus profetas, discípulos e apóstolos, para o nosso conhecimento. Aqui Deus nos revelou toda a verdade que nos salva. E não há preciso outra fonte. Não é preciso outro ensinamento. Nós somos felizes porque nós temos na igreja a palavra de Deus sendo lida e pregada conforme a ordem de Deus. Os santos sacramentos sendo ministrados conforme a instituição de Deus, para perdão, vida e salvação de todo o crente. É pela palavra de Deus que nós somos orientados, exortados. É pela palavra de Deus que nós somos transformados. É pela palavra de Deus que nós somos colocados na presença de Deus como seus filhos amados. Portanto, neste tempo em que estamos em meio a tantos vírus e bactérias, neste tempo em que precisamos ter cuidado com o tipo de fermento que vai ser usado, é preciso que tenhamos um cuidado muito especial, como Jesus alertou os seus discípulos. Cuidado com os falsos ensinamentos. Que Deus nos dê sempre a sua palavra, lida, pregada, estudada, segundo a sua santa vontade, e que nela sejamos sempre fortalecidos e esclarecidos a respeito de tudo aquilo que há de falso e de verdadeiro ao nosso redor. Vamos nos dirigir a Deus em oração? Querido Deus e bondoso Pai, mantém junto a mim a tua palavra viva, a palavra que transforma, a palavra que salva. Fortalece no meu coração a fé verdadeira. Dá-me conhecimento de tudo aquilo que provém de ti e abre os meus olhos para os falsos ensinamentos. Não permita que eu caia nas armadilhas do inimigo, mas guarda-me aos teus cuidados. Isto te pedimos por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja contigo hoje e sempre. Andam procurando a razão de viver neste mundo.